Olá, sou o professor Dixon Cossetti do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai falar a respeito de um dos principais problemas dos alunos que vão redigir redação. Como colocar as ideias no papel, especialmente no desenvolvimento. Professor, eu até consigo fazer uma introdução, uma conclusão, eu até tenho boas ideias para o meu desenvolvimento, mas eu não sei como colocá-las no papel. Então fica comigo até o fim deste vídeo que a gente vai de fato arrebentar e eu vou te mostrar como você vai construir um bom parágrafo de desenvolvimento. Mas antes, aquele aviso e aquele pedido, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se, isso ajuda muito a gente. Lembre-se também de clicar aí no sininho para receber notificações dos novos vídeos. E claro, curtiu o vídeo aqui, deixa o like, coloca aqui nos comentários também o que você achou. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Toda vez que você vai redigir um texto, é muito importante que você interprete bem o que o comando da redação pede, o que o tema da redação pede. Mas é muito importante que você também tenha boas ideias para argumentar e que você saiba construir parágrafos de desenvolvimento. Eu sempre digo aos meus alunos que antes de você, de fato, ir para o parágrafo de desenvolvimento, para rascunhar, você deve fazer um roteiro. Esse roteiro ele é muito importante. É o que a gente vai começar a fazer aqui agora e a gente vai ir para o desenvolvimento depois para mostrar como você vai colocar as ideias no papel de uma forma fácil. A gente vai utilizar uma técnica que eu chamo de PPD, Parágrafo Padrão do Dixon. Como tirar as ideias de fato ali da sua mente e como colocá-las no papel em um parágrafo de desenvolvimento de uma forma rápida. Olho na tela. Vamos supor que a gente tenha um texto para elaborar cujo tema seja sobre racismo. Você vai falar acerca de racismo. De modo que você tem de definir o que você vai fazer no desenvolvimento. Este texto ele pode ter 4 ou 5 parágrafos. Vamos supor que a gente tenha 4 parágrafos. Se eu vou elaborar um texto com 4 parágrafos, eu tenho uma introdução, eu tenho uma conclusão, a introdução fica no início, a conclusão no fim, como você sabe. E no desenvolvimento eu terei 2 parágrafos, ok? Dixon, eu quero saber como eu vou colocar as ideias no parágrafo de desenvolvimento de uma forma rápida. Então vamos fazer aqui um brainstorm, o que eu chamo de roteiro. É a minha DDD 3, dica do Dixon, é a 3, é a roteirização. Antes de ir para o parágrafo de rascunho, faz um roteirinho. Dá uma olhada. Eu já preparei aqui algumas ideias. Vamos supor que no segundo parágrafo você vai falar, por exemplo, sobre o racismo estrutural. Você vai relembrar o que é racismo estrutural. Então vamos lá. A gente vai elaborar esse parágrafo aqui. Antes, a gente vai colocar algumas ideias aqui a respeito do racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? Bom, o racismo estrutural literalmente é esse processo que envolve a naturalização de hábitos, de ações, de falas, da vida cotidiana, né, da fala que nós vemos aí no dia a dia da sociedade. E esse tipo de processo, ele acaba promovendo a segregação ou ainda o preconceito racial. Pode ser direto ou indiretamente. A gente pode literalmente falar que a sociedade é constituída de modo a reproduzir parâmetros de discriminação racial, seja no campo da política, seja no campo da economia ou em outros campos também, tornando literalmente o racismo algo que está presente no meio social, no dia a dia da sociedade. De modo que o racismo estrutural, ele é notado na linguagem, nos gestos, no cenário político, por exemplo, a gente vê muito isso, a gente vê mais pessoas brancas do que, por exemplo, indígenas ou ainda pessoas negras e por aí vai. Literalmente, a gente pode falar que essa forma de racismo, o racismo estrutural, ele se constitui na desvalorização das minorias e na perpetuação da desigualdade. É literalmente isso. Então a gente tem as ideias no roteiro. Como tirar essas ideias que você tem e colocá-las num parágrafo de um modo preciso? Eu vou te apresentar aqui o PPD, Parágrafo Padrão do Dixon. Se liga no que é o PPD. O PPD ele vai ser construído da seguinte forma. A gente vai trazer primeiro o que a gente chama de tópico frasal. Eu vou simplificar para você. A ideia principal do parágrafo é o que vai ser debatido naquele parágrafo. O que a gente vai falar neste parágrafo que a gente acabou de roteirizar? Não é rascunhar. Nós fizemos um roteiro. Agora nós vamos para o rascunho. O que a gente vai falar neste parágrafo, pessoal? A respeito de racismo estrutural, não é isso? Então, este é o tópico frasal, esta é a ideia central. A gente vai conectar
de forma lógica aqui para trazer o tópico frasal. O tópico frasal, ele vai trazer essa ideia principal do parágrafo e a gente vai fechar com ponto final. Professor, mas é só jogar ali racismo estrutural? Não, não é isso não. A gente tem de conectar de uma forma lógica. Eu vou trazer aqui uma forma. Vamos supor que você está fazendo o segundo parágrafo do texto, então você vai iniciar o debate, o desenvolvimento. Você pode iniciar assim: a princípio, vírgula, vale discutir sobre o racismo estrutural. Cabe esclarecer o que é racismo estrutural. Por exemplo, ponto. Você já tem o tópico frasal. Ah, então se for um texto em que eu vá falar sobre direitos de crianças e adolescentes no Brasil, eu posso começar assim: de início, vírgula, é importante frisar quais são os direitos de crianças e adolescentes no Brasil. Ponto. É exatamente isso. Você já tem o tópico frasal. Aí agora você vai trazer o restante das informações. Você tem várias formas para continuar aí este texto. Você vai fazer períodos mais curtos, como eu estou fazendo aí, como você já percebeu. O tópico frasal vem no primeiro período, ponto. Agora a gente vai começar a trazer as ideias do roteiro. Quer dizer que o PPD ele é composto pelo tópico frasal mais ideias roteirizadas. Aí você divide as ideias roteirizadas em pelo menos duas partes, de modo que este parágrafo vai ficar dividido em 3 períodos. Você vai fazê-lo com 3 pontos finais. Isso serve para facilitar a correção por parte do examinador e facilitar o seu processo de comunicação com o leitor, que é, de fato, o examinador. Sacou? Então colocamos o tópico frasal. Agora a gente vai colocar o resto das ideias. Nós temos lá, ó, naturalização de ações, hábitos, situações. Para conectar eu vou utilizar isso aqui, ó. Trata-se do processo de naturalização. Ah, então quando eu estou trazendo as ideias aqui para o rascunho, eu vou utilizar esses elementos de conexão, eu poderia utilizar, por exemplo, nesse sentido, vírgula, o racismo estrutural é a naturalização, tá vendo? Aqui eu optei por utilizar isso. Trata-se do processo de naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos da vida cotidiana das sociedades, o qual promove, isso aí é um aposto, como você já percebeu, ficou separado por travessões, o qual promove a segregação ou o preconceito racial, ponto. Tá vendo? Já coloquei a primeira parte das ideias que nós roteirizamos. Ah, então quer dizer que eu vou fracionando essas ideias e vou usando os elementos conectores para ligar as informações que estão lá dentro dessa estrutura que você chama de PPD? É exatamente isso. Aí você continua. Olha só que conector interessante. Sob essa visão, sob essa perspectiva, vírgula obrigatória, a forma como a sociedade é constituída reproduz parâmetros de discriminação racial no campo da política e da economia, tornando o racismo parte integrante do meio social. Ponto. Mais um período. Como você percebeu agora, eu vou trazer mais uma informação que está aí no nosso roteiro. O racismo estrutural pode ser notado na linguagem, nos gestos, na composição do cenário político do mundo. Ponto. Mais um período. Agora vamos para o último período. Em suma, vírgula, essa forma de racismo se constitui na desvalorização das minorias e na perpetuação da desigualdade social. Ponto. Você viu como ficou mais fácil a gente trazer as ideias que nós roteirizamos para esse modelo de PPD? Vale ressaltar que o PPD é o parágrafo cuja estrutura é o início ali, trazendo o tópico frasal, a ideia principal do parágrafo, e depois você vai pegar as ideias que estão roteirizadas e vai dividi-las em 2, 3 ou 4 partes, né, em períodos diferentes, e vai conectá-las utilizando esses conectores ou outros conectores também. De modo que, quando você tem o PPD, você percebe claramente que você tem uma estrutura de parágrafo que envolve um início, um meio e um fim. Quando você faz o PPD, você tem uma mini redação. Eu tenho lá o tópico frasal, que literalmente é como se fosse a introdução do parágrafo. Depois eu tenho as informações que foram roteirizadas aqui neste roteiro, e eu já faço uma espécie até mesmo de conclusão das ideias que foram apresentadas. Não é uma conclusão do texto, pessoal, das ideias que eu apresentei aqui, ó. Em suma, em resumo, portanto, essa forma de racismo se constitui na desvalorização das minorias e na perpetuação da desigualdade. Você está percebendo que isso daí foi uma conclusão do que eu falei no parágrafo? Este é um legítimo PPD, parágrafo padrão do Dixon. Você pode utilizar esse tipo de estrutura para qualquer parágrafo de desenvolvimento. E aí, curtiu? Tenho certeza de que agora vai ficar muito mais fácil tirar as ideias do roteiro ali da sua mente e colocá-las
no parágrafo de rascunho. O PPD já melhorou a vida de muita gente e ele hoje é responsável por fazer muita gente ser aprovada em concursos públicos ou ainda em vestibulares. Curtiu? Não se esqueça de deixar o like. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!